vai Por isso que eu muito. falo, é um negócio que não dá porrinhação, não dá dor de cabeça, preocupação. E se ele ficar encalhado? Né? E eu vou ter que tirar do meu bolso. Eu não tiro nada do meu bolso há 2 anos. Eu É não tiro fantástico. nada do meu bolso há 2 anos. Demorou quanto tempo para o seu imóvel ser arrendado depois que a gente finalizou a escritura dele, Alessandro? A gente assinou a documentação e você pegou as chaves numa quarta-feira. Eu acho que é quarta, não sei se era quarta ou quinta, mas acho que era quarta-feira. Na sexta-feira ou no sábado você me liga. Eu não tinha nem processado ainda na minha cabeça que eu tinha comprado o imóvel ainda. Você me liga e fala assim: ó, eu tenho um cara interessado aqui em alugar o seu imóvel. Eu falei: é mesmo? Aí eu falei: mas eu não pensei nem no preço. Pô, é tanto. Não, ele topa. Ele topa esse preço. Eu falei: é mesmo? E aí? Eu falei: como é que eu faço isso? Ele quer chegar aqui segunda-feira. Ele quer chegar aqui segunda-feira. No caso, ele já estava em Portugal, né? A pessoa que Sim. alugou já está em Portugal, estava se mudando de cidade. Ele já quer segunda-feira. Segunda-feira? Eu falei: é. Mas e aí? Não, ele vai dar as calções, a gente vai assinar o contrato e a coisa vai. Eu falei: simples assim? Aí você falou: então foi. Aí passou um tempo. Aí eu vou chegar no segundo exemplo de locação. A pessoa quis mudar de país, né? Ela foi para um outro país, e aí ela já tinha avisado que ia deixar o imóvel. Aí a pessoa fica assim: caramba, e agora para alugar de novo? Nesse primeiro momento eu fiquei feliz, porque bateu com a data que eu iria a Portugal. Aí a minha esposa estava contente que ela tem a oportunidade de conhecer o imóvel. Já que a gente já está lá, juntou a fome com a vontade de comer, né? E Como eu a poder gente... ficar até hospedado no imóvel, né, Alessandro? No primeiro momento podia, né? Mas eu falei: não, Giovanni, eu já tinha aqui um Airbnb, Eu lembro, eu eu já lembro, eu lembro. paguei. Então, eu quero só conhecer, eu só quero entrar para ver ao vivo o imóvel, né? E aí foi curioso que quando foi chegando perto da viagem, você foi combinando a data comigo, e aí você falou assim: não, tem que ser na quinta-feira. Eu falei: por que você está ocupado? Não, é porque o rapaz vai deixar o imóvel na quarta, então você só vai poder ver a partir de quinta. Fechado, coisa e tal. Aí quando eu cheguei em Portugal, fui conversando com o Giovanni, mas tem que ser quinta-feira mesmo, tá, Alessandro? Eu falei: mas por quê? Não, porque sexta-feira ele já está alugado de novo. Eu falei: como é que é? Ela falou: mas assim? Eu falei: Ela sai na quarta e entra outro na sexta, né? na Só o dia de sexta. limpar o imóvel, né, cara? Eu falei: é isso mesmo? Aí eu falei: é. Aí é claro que a gente visitou o imóvel, ficou maravilhado com o imóvel. Aí minha esposa, o imóvel estava mobiliado, inclusive, né? Aí minha esposa: eu gostei tanto daqui, puxa, eu gostei do imóvel, eu queria até ficar aqui. Aí você falou: só pode ficar um dia, porque depois já vem inquilino. Então, é muito rápido. Se você compra, você só precisa basicamente ter o dinheiro para entrada. E eu tenho a possibilidade de deixar o meu imóvel alugado e sem colocar basicamente quase que nada por mês, tá aí, é o que eu precisava. E aí, o dia que eu decidi ir morar em Portugal, porque tá aqui, tá guardado, um dia eu vou, eu já Com tenho certeza. imóvel. Se eu deixasse para comprar só quando eu fosse, que eu não sei nem quando vai ser, eu não vou conseguir comprar lá na frente. Ou vai ser muito mais difícil, muito mais oneroso do que é hoje. É por isso que eu resolvi fazer. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Morando no imóvel, surgiu uma oportunidade de montar um negócio em outra cidade aqui do país, né? E seu filho continua estudando nos Estados Unidos, né? E eu propus para vocês fazer a venda da casa, né? Do Pra nada. poder- Pois é. Do nada, Olha, Giovanni liga. imagina, Giovanni. Fizemos 8 uma meses mudança de não depois. sei quantos mil quilômetros. Colocamos tudo dentro da casa, compramos as coisas, guardamos as coisas, fizemos, né, as modificações que precisavam ser feitas para adaptar a nossa família. E aí botamos isso, botamos aquilo. Aí, de repente, o Giovanni chega para nós lá: Renato, você não quer vender essa casa, não? Eu falei: mas quase acabamos de chegar aqui. Mas é porque, na verdade, foram algumas coincidências, né? A questão, eu abri um negócio, que eu estou até hoje, que é uma franquia, que a minha região de atuação é aqui na região, na nossa cidade, onde nós estamos aqui também ao norte de Portugal. Então, mas ficava distante, uns 20 minutos, meia hora, lá de onde nós compramos o imóvel. E eu tinha que fazer, às vezes,
Lá e cá, praticamente todos os dias, quase, e tinha a portagem, que aqui chamamos que é o O pedágio, né? pedágio, né? Então seria mais um custo. Mas, ok, mas já sabíamos disso, ok, vamos lá. Tinha comprado, a ideia inicial era morar onde tinha comprado mesmo, então, já que a franquia está me colocando nessa outra cidade, eu aceito e vou ter esse Ok. custo, né? Exatamente, exatamente. Então, aí, de repente, assim, do nada, o Giovanni chegou para nós assim, mas você não vai vender a sua casa, não. Acabamos de comprar, bom, botamos as coisas. Mas é até uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz. Mas por quê? Por que você chegou com essa proposta para nós? Que até hoje eu não entendi muito bem. Mas que, olha, foi uma das melhores coisas que nós fizemos. Não sei se eu posso falar isso. Posso, que eu nunca pus a mão no bolso para pagar? Pode. Era justamente isso que eu ia falar aqui agora, porque você está no Brasil, você voltou para o Brasil, mas ele está E nunca paguei meu apartamento. Ele tá Nunca paguei meu arrendado, né? apartamento. Exatamente. Não sou devedora, nunca paguei meu apartamento. Meu apartamento ele foi arrendado, alugado em Portugal, praticamente imediatamente, né? É tão maravilhoso que eu comprei meu apartamento em Portugal com o mesmo dinheiro que eu compraria um apartamento mediano aqui em São Paulo, de 2 dormitórios e uma vaga. Eu comprei em Portugal com o mesmo dinheiro. Eu pago prestações fixas de 300 euros e eu recebo de arrendamento 600. Ou seja, eu nunca pus a mão no bolso para pagar e, além do mais, se eu quisesse, eu pagava 2 prestações por vez. Eu não posso ir lá e comprar o imóvel, porque se comprar à distância é ruim, pode, mas os custos são elevados, né, a uma escala geométrica aí. Primeiro, se você está comprando para investir, que é uma das possibilidades que o Giovanni coloca, o fato de você poder comprar um apartamento sem ter que se deslocar para Portugal e ter a segurança de que vai ser feito da melhor maneira possível, já é uma economia. Já que você está fazendo um investimento, quanto menos você gastar, melhor. Já entra na conta, né, na rentabilidade. Exatamente. Para quem está vindo morar, então, nem se fala, porque a verdade é que, assim, você chegar aqui, né, e saber que você tem a sua casa para vir, é um conforto que não tem preço. Nós estamos aqui morando no imóvel, tá? Mas eu tenho o número. Se eu tivesse no Brasil, comprado esse imóvel aqui, nas condições que eu comprei, né, a gente deu 25% de entrada no imóvel, enfim, ele nos daria uma receita de aluguel média de 200 euros hoje, mais ou menos, por mês. Tá vendo? Né? Que hoje dá aí, sei lá, R$1.250, sei lá quanto dá. Não, eu estou falando assim, ele pagaria o financiamento e ainda sobraria uns poupança em euros todos os meses. Né? É o que a gente faz. Se a gente tivesse que morar de aluguel aqui, a gente teria que pagar o valor que a gente paga de financiamento, mais 200 euros. Para morar no imóvel com essa qualidade. Diga-se de passagem, não tem nenhum imóvel aqui onde a gente mora sendo alugado. Quem tem o imóvel, né, e tem disponibilidade de alugar, é um excelente investimento, porque não vai ficar um dia desocupado. Não vai. Se você pegar o imóvel agora e colocar ali, amanhã tem uma fila de pessoas querendo o imóvel. Isso é verdade. Isso é fato. É lógico, nem todo mundo tem qualificação, infelizmente. Sim, não pode dar garantias ali, mas tem muita gente que quer e muita gente que tem condição de realmente alugar, de pagar e etc. Então, como investimento, eu recomendo fortemente. E para quem quer morar, mais ainda, né? Porque eu, de verdade, gente, eu não viria para Portugal para correr risco com a minha família. E pensando numa situação mega hipotética, você tivesse que voltar para o Brasil ou tivesse que mudar para outra cidade de Portugal, isso ainda teria sido um bom negócio, na sua opinião, Ricardo? Ah, sim, sem dúvida, porque eu estou capitalizado agora num imóvel aqui, né? Se eu precisasse ir para qualquer outro lugar ou retornar ao Brasil, com a venda desse imóvel, eu garantiria que eu chegaria também bem num outro país para estar a comprar um imóvel, né, novo, uma outra casa, né? Não acho que seria problema, não. Isso seria bem resolvido, porque, como eu disse, o imóvel está se valorizando, não há desvalorização, ele está
sempre se valorizando, né? Você já tem o seu imóvel em Portugal gerando lucros em euros todos os meses, com você recebendo o aluguel do seu inquilino e o seu imóvel se valorizando aqui em Portugal? Sim, temos o imóvel. A concepção desse imóvel aconteceu graças a todo o serviço prestado pela equipe de Giovanni. Tá? Eu continuei pesquisando, né? Eu tenho essa curiosidade, né? Então procurei ver compra, aluguel e tudo mais. E pegando o mesmo bairro, um imóvel do mesmo tipo, do mesmo tamanho, coisa e tal, tranquilamente o aluguel vai bater, se não o dobro, quase o dobro do que seria a minha prestação. Sem esforço. Como nós dissemos, né, a questão da procura faz com que os valores do aluguel fiquem muito caros. Os preços de venda estão crescendo muito, ou seja, está valorizando o imóvel, e a oferta de locação consegue ser muito... Se para vender já é pouco imóvel, para alugar é menos ainda. E isso faz com que se inflacione muito os preços do aluguel. Então, tranquilamente. Eu sei que, por mais que a minha intenção fosse comprar, eu estava pesquisando também quanto era um aluguel, o quanto eu ia conseguir obter se eu alugasse aquele imóvel, se aquilo ia pagar, por exemplo, a minha prestação. E o que a gente pode perceber, fazendo essa comparação, é que quando você consegue efetivamente comprar, dando aí seu 20%, 30% de entrada, que é o que a gente costuma ver no Brasil e não é tão diferente assim em Portugal, a sua prestação é metade do que você vai ter em comparação ao aluguel. Então, mesmo se você resolve colocar o seu capital onde algo consiga ser um pouco mais estável no longo prazo, principalmente no longo prazo. A gente sabe que cotação de dólar, de euro sobe, desce, mas você, com essa visão de longo prazo, de um investimento de longo prazo, realmente vale a pena. Olhando o financiamento em comparação Brasil e Portugal, as taxas em Portugal são bem menores. Então, aí você tem uma combinação de dois fatores, né? Primeiro que a taxa ela é mais barata. E aí, se eu comprasse um imóvel de mesmo valor no Brasil, mesmo convertendo lá de real para euro, se eu comprasse um imóvel de mesmo valor, eu pagaria muito mais na minha prestação. Então, só por isso eu já consegui uma prestação mais barata em euro, falando proporcionalmente mais barata, né? E, além disso, quando você cogita a hipótese de você alugar o seu imóvel, volta naquilo que a gente estava falando da oferta e da procura. Você tem uma procura muito maior do que a oferta de imóveis lá. Isso, o que, por essa lei, faz com que o aluguel seja mais caro lá também, a ponto do aluguel custar praticamente o dobro do que a parcela que eu financio. Se você pensa em ir morar em Portugal em breve, ou daqui a 1 ano, 2 anos, ou até mais, eu acho que é uma ótima opção, se você tiver o dinheiro da entrada, porque o resto você pode deixar ele arrendado até você ir para pagar as suas parcelas sem você ter praticamente que meter a mão no bolso para fazer nada. E mesmo que você não vá, não tenha expectativa de ir, o mercado imobiliário em Portugal, isso são estudos já feitos, pesquisas feitas, pelo menos por um cenário de uns 10 anos, ainda vai continuar em crescimento. Então, mesmo que você tiver com ele fechado, conseguir ficar com ele fechado, comprou à vista, deixou fechado, ou mesmo financiado, mas não quer deixar arrendado, você está ganhando, e tem ganho de capital, porque o imóvel está se valorizando. Então, até nisso você tem um ganho, entendeu? Eu acho que é um investimento seguro, confiável, e mesmo que daqui a um tempo, falei, olha, mudei os planos, eu não quero mais ir para Portugal, não vou mais, quero me desfazer, vender também não é uma coisa absurda, é uma coisa muito rápida. E continua sendo um excelente negócio que você fez, porque né? você Porque o retorno é ótimo. Você pagou, porque não é o mercado que está desvalorizando, ele vai se valorizar. Então, você vai te retirar o que você pagou de entrada, o que você já pagou das parcelas e a valorização de capital. Então, ainda é um bom negócio, mesmo que não seja para o resto da vida você ter esse imóvel que você vai comprar. Então, eu recomendo de olhos fechados para quem pode
entrar nessa mentoria e fazer esse projeto. Investir em imóveis de Portugal que se pagam sozinhos e geram poupança em euros todos os meses, mesmo que a distância, é algo real e possível ou não? Sim, real, possível, tá? Muito vantajoso, né? Que você está dentro de uma economia que é muito mais estável, pelo menos em comparação aqui ao Brasil. E assim, você tem que ampliar o seu horizonte. Você não pode achar que não pode nada. Quando você acha que não vai conseguir, você vai no lugar certo, pede ajuda de quem precisa, que você consegue. Então, vou ser sincero com você, há 5 anos atrás, você nunca ia me ouvir falando essas coisas que eu estou falando para você, porque realmente eu, sei lá, não tinha percebido que poderia ir mais além do que eu já fui, né? E aí, em algum momento, isso aconteceu, né? E nós nos cruzamos e o caminho, e isso sacramentou aquela vontade inicial. Então, não desistam, né, dos seus sonhos. É possível, sim. Não assim, não é uma coisa que é muito difícil. Obviamente, você precisa ter um pouco de planejamento, você precisa ter um pouco de estabilidade, porque você vai assumir um compromisso, e compromissos estão ali para serem honrados, né? Mas é possível, sim, tá? Para responder a sua pergunta, assim, sem dúvida nenhuma.